Vamos agora dar continuidade na nossa aula de geografia. Pus até uma blusa que tá um frio hoje, tá gravando, mas tá muito frio. Então, a gente vai continuar. Vamos lá. Então, vamos seguir para a nossa página 6. Então, nós vimos a imagem na página 5, onde tinha a imagem de um deserto e uma imagem com um elefante, né, montanhas com natureza, né, bem diferente uma da outra. Então, continuando, você vai responder. Quais elementos compõem a segunda imagem? Esta segunda imagem, a do elefante. Que elementos? O que você observa que tem nesta imagem? Anote aí. Depois, esses elementos possuem alguma coisa em comum? Tem alguma coisa em comum que tinha na outra imagem do deserto? O que tem de igual numa imagem que tem na outra? Ai, Pro, acho que não tem nada. Tem sim, presta bastante atenção. Depois, vamos continuar. Então, agora, lembra que a gente utilizava o marca-texto? Pega o marca-texto, porque nós vamos começar a utilizá-los ele novamente. Então, aqui onde nós temos os elementos que compõem uma paisagem podem ter sido criados pela natureza. Nesse caso, são classificados como elementos naturais. Então, este parágrafo, vocês vão grifar ele todinho com o seu marca-texto. Ah, eu não tenho marca-texto, Pro. Pinta com lápis de cor amarelo, tá bom? E depois, olha só essa número 10. Observe a paisagem da sua sala de aula. Ai, não estou na sala de aula, o que eu faço? Imagina a nossa sala de aula. Tem algum elemento natural dentro da nossa sala de aula? O que você acha? Anota aqui. Quando uma paisagem é formada apenas por elementos naturais, ela é classificada como uma paisagem natural. Então, quando tem uma paisagem que só é coisa da natureza, ela é uma paisagem natural. Mas vamos supor que tem uma pontezinha nesta paisagem. E aí? Ela continua sendo natural? Não, porque o homem colocou algo ali. O homem criou algo. Então, ela deixou de ser uma paisagem natural. Certo? Então, este outro parágrafo, onde nós falamos sobre a paisagem natural, você também vai pintar com o seu marca-texto. Grifa lá ou pinta por cima das duas frases, das duas linhas que nós temos aí neste parágrafo. E olha a questão número 11. A paisagem da sua sala de aula é uma paisagem natural? É? Sim ou não? E por quê? Ela não pode ser natural, né? Porque na nossa sala de aula tem muita coisa que o homem fez. Basicamente, tudo que tem lá dentro da nossa sala de aula foi o homem que criou. Então, ele não pode ser uma paisagem natural. Os elementos que foram construídos pelo ser humano, presta atenção, são chamados de culturais, humanizados ou artificiais. Então, esta parte também é importante, tá? Então, pega o marca-texto e grifa essa parte também, que ela também é muito importante para a gente estudar. Quando algum desses elementos está na paisagem, ela não pode ser classificada como uma paisagem natural e passa a ser considerada uma paisagem cultural, artificial ou humanizada. Ou seja, o que ele quis dizer? A nossa sala é uma paisagem cultural, artificial ou humanizada. Eu posso utilizar esses três jeitos de falar, tá? Eu posso classificar desses três jeitos. Agora, se a gente vai num deserto, igual tinha lá na primeira imagem, tem alguma coisa que o homem colocou ali? Não, não tem. Então, ela é uma paisagem natural. Então, aqui embaixo nós temos duas imagens. Olha só, a vista aérea da cidade de Fortaleza, no Ceará, e aqui da cidade de São Paulo.
Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas ocupando a Terra. Mas será que, apesar de tanta gente no planeta Terra, ainda existem paisagens naturais? O que você acha? Tem tempo para pensar. O que você acha? Claro que tem. Quem falou que tem, acertou. Nós temos os desertos, né? Lugares que ainda não dá para ser habitado pelo homem. Aquele deserto lá daquela paisagem que nós temos aqui, ó, vou voltar. Aqui não foi modificado pelo homem, é uma paisagem natural, certo? Vamos continuar. Ita sempre gostou de fazer pesquisas relacionadas à natureza. Olha a imagem que o Ita encontrou. Esta é uma imagem de satélite, ela foi tirada lá do alto, né? E ela mostra o México, um país que faz parte do continente americano, especificamente na América do Norte. A imagem mostra a paisagem durante o período noturno. Olha só como é visto lá de cima, as luzinhas, né, todas acesas. Essas luzinhas que está aqui, elas representam os locais onde tem mais pessoas, mais concentração de pessoas. Não são as luzes da nossa casa que está acesa, não. É a concentração onde tem mais pessoas. A impressão que temos é de que todo o território já foi transformado pelo homem, não é mesmo? A gente não tem a impressão que todo local do ambiente, do planeta Terra, todo local que a gente possa imaginar, ele não já foi transformado pelo homem? Mas vamos ver esses locais. Olha esta primeira imagem aí. Vocês estão vendo? Aqui. Olha a segunda imagem. A primeira imagem fica lá no México, certo? A segunda também é uma praia do México. E a terceira é uma vegetação típica de uma reserva também no México. Então, observando essas três imagens, essas três paisagens que são naturais, porque a gente pode observar que não tem nada nelas em que o homem modificou, né? Você vai responder: essas paisagens são naturais? Presta atenção no que eu acabei de dizer. Por quê? Número 14. Conversando com seus colegas. Não dá para conversar com meu colega. Pode conversar com a mamãe, pode conversar com o papai. Responda: por que algumas paisagens permanecem naturais mesmo estando localizadas em lugares próximos a grandes concentrações humanas? Por que existem lugares ainda que mesmo perto da habitação humana de nós, né, da nossa cidade, por que existe ainda lugares que permanecem naturais? Olha o que o Ita fala. Perto da aldeia onde morei, existem muitas paisagens naturais. Por que lá perto da aldeia do Ita ainda ele encontra paisagens naturais? Pensa. Por que será? Por que será que existem paisagens naturais que o homem ainda não modificou? Depois nós vamos conversar sobre isso. Em suas pesquisas sobre paisagens, Ita descobriu que existem lugares que dificultam a ocupação humana. É o caso, por exemplo, das altas montanhas dos lugares mais gelados do planeta, lá na Antártida. Olha só, será que daria para a gente morar num desses lugares? Algumas pessoas ainda conseguem, mas será que a gente conseguiria? Hein? Nós temos a foto da Cordilheira do Himalaia, que fica no Nepal, da Cordilheira de Sentinelas, lá na Antártida,
e também a vista da nossa linda floresta amazônica, no estado do Amazonas, floresta esta que o homem vem destruindo. Então, observando essas 3 imagens, com muita atenção, quais características naturais um lugar deve ter para facilitar a vida humana? Dessas 3 imagens aqui, o que esses lugares têm? Será que eu conseguiria sobreviver em todos esses lugares? O que um lugar precisa ter para eu conseguir viver, sobreviver neste lugar? Então, as paisagens que possibilitam a fixação de pessoas são aquelas com conforto térmico, ou seja, tem que estar, o ambiente tem que ser agradável, a temperatura tem que ser agradável, não pode ser muito quente, não pode ser muito fria. Eu preciso ter acesso à água doce. Eu preciso ter acesso a um local mais plano, que é o relevo, né? Um relevo que facilite o meu deslocamento, a minha atividade econômica, entre outras coisas. Agora, se for uma região polar, ela é muito fria. Se for um deserto, a dificuldade climática também é muita. Por quê? Porque lá eu não vou conseguir facilmente o quê? Água. As regiões que são montanhosas, como que fica? Já pensou? Sempre ficar subindo montanha, descendo montanha é mais difícil, né? Dá para eu fazer agricultura lá na montanha? Dá para eu ter um monte de animal lá na montanha? Não dá. Agora, nas áreas florestais, a vegetação dificulta bastante também o quê? O nosso deslocamento. Numa floresta, dá para eu me deslocar facilmente? Não, porque tem muitas árvores, tem muita coisa numa floresta. Então, tudo isso são limitações. Então, são locais que não dá para a gente morar facilmente, certo? Então, o ITA acha bom que existam lugares pouco ocupados pelos seres humanos. E você, também acha que tem que ter esses lugares pouco habitados pelos seres humanos? Qual seria a vantagem da existência de lugares que dificultam a fixação humana? Qual é a vantagem de ter esses lugares que não dá para o homem morar tão facilmente? Você vai anotar aqui. E aí nós temos outras leituras que a gente já conhece, você já viu, que é o uso do verbete de dicionário. Então, o Ita, em uma das leituras que ele fez sobre paisagens, ele encontrou esta palavra, enecúmeno. Olha que palavra difícil. O que ela significa? Parte da terra que não é ocupada pelo homem. Que não é ocupado pelo homem. Então, esta palavra difícil significa que ela não é ocupada pelo homem. E se fosse ao contrário, Pro, como que seria essa palavra? Ecúmeno. Então, são locais que são habitados pelo homem, que tem condição natural que facilita a vida do homem. Então, vocês irão fazer essas atividades até a página 9. E aí, nós voltamos na nossa próxima aula. Beijinhos!